Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu sou o pastor Diego Talasca e quero compartilhar a graça de Deus com você em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você é uma pessoa grata? Você vive a gratidão na sua vida? Você já experimentou ajudar alguém ou já experimentou o gosto amargo da ingratidão? É difícil, né? É muito complicado. A gratidão ela tem se tornado cada vez mais escassa na humanidade. E esse sentimento ele não pode ser extinguido, até porque ele é uma ordem. Veja que o versículo, a frase aqui está no imperativo. E ainda está na Bíblia. É uma ordem bíblica. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui essas instruções para os tessalonicenses que tinham acabado de iniciar no cristianismo. Eles tinham aí por volta de 3 meses de convertidos e vinham sofrendo muitas perseguições, injúrias, prisões, abusos e até mesmo pena de morte. Aí quando eles questionam o apóstolo sobre todas essas coisas, olha que resposta o apóstolo Paulo dá a eles. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, e não por tudo. É óbvio que Deus não exige de nós uma atitude sobre-humana. Ele nos conhece, ele sabe. A Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas nós devemos ser gratos a Deus. E por isso eu faço mais uma vez essa pergunta. Você é grato a Deus? Charles Plumb diz em um dos seus testemunhos que quando o piloto de caça nos Estados Unidos foi abatido no céu do Vietnã e ficou ali preso, refém, durante muito tempo. Depois que foi solto, ele se encontrou com um rapaz numa cafeteria, com um homem, aliás, e esse homem chegou para ele e falou: olha, Charles, talvez você não me conheça, mas eu lhe conheço. Eu era o responsável por dobrar os seus paraquedas. Eles conversaram um pouco, cada um foi para sua casa e chegando em casa, Charles lembrou que nunca agradeceu aquele homem por aquela atitude. Né? Era obrigação dele dobrar os paraquedas? Era. Mas era obrigação de Charles também ser grato. E aí ele diz o seguinte nesse testemunho: você já agradeceu quem dobrou seu paraquedas hoje? Porque nós muitas vezes estamos aí esperando grandes coisas para demonstrarmos a nossa gratidão. Mas temos tantas coisas para demonstrar nossa gratidão. Você já agradeceu a Deus pelo seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa? Já agradeceu pelo alimento, pelo ar que você respira, pela força que você tem, pela beleza que Deus lhe deu, pela inteligência que você tem? Tem tantas coisas que nós podemos agradecer a Deus. E quando nós não somos gratos? Quando nós não somos gratos é terrível, sabe por quê? Inconsciente ou conscientemente nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor não sabe administrar bem o universo. Deus, o Senhor está fazendo isso errado, o Senhor não está me satisfazendo, eu não estou feliz com o seu trabalho. Ao contrário disso, é a gratidão. Quando nós somos gratos, nós estamos dizendo: Deus, muito obrigado. Não há nada mais perfeito do que o Senhor, as tuas obras são maravilhosas. Imagine só, irmãos, como é difícil viver com uma pessoa ingrata. Se você tem um caso assim na sua família, você sabe do que eu estou falando. Essas pessoas são infelizes e elas têm uma facilidade tão grande de roubar os momentos felizes, né? De deteriorar muitas vezes esses momentos, contaminar esses momentos de alegria com murmurações e insatisfações e ingratidões. E eu quero dizer para você, meu querido, que você só vai ser feliz quando você tiver um coração grato. Somente um coração grato é capaz de ser feliz. É óbvio que eu não quero anular aqui o fato de que não são raras as vezes que nós vamos nos encontrar frustrados, tristes e desanimados. Isso faz parte da vida. E em momentos assim, infelizmente, o pior que há em nossa natureza é exposto, né? Infelizmente. E nós tentamos domar esses sentimentos, né? Mas eles reagem com uma força mostrando aí
as suas garras. E um desses sentimentos que vem acompanhado da ingratidão é a murmuração. Todo ingrato murmura. E a murmuração é um tipo de pichação da alma. Ela suja, mancha, polui os sentimentos mais nobres. A murmuração revela que há segredos obscuros na nossa intimidade e que só são descobertos quando nos sentimos ameaçados, desprotegidos e carentes. Ser agradecido a Deus diante de circunstâncias difíceis, na verdade, é um grande desafio. É uma tarefa muito árdua, porque é mais fácil murmurar, é mais fácil questionar, é mais natural, é até mais cômodo, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um coração grato. E então o apóstolo Paulo vai falar para a igreja que está em Tessalônica, dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo sejam agradecidos a Deus. E olha que o apóstolo Paulo tinha autoridade para falar sobre esse assunto, né? Pois ele havia enfrentado aí muitas situações adversas na sua vida, e ele vai falar sobre isso em Filipenses 4, do 11 ao 13. Veja aí o que o texto nos diz. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não é qualquer pessoa que está aconselhando aí a igreja. É um homem experimentado nos sofrimentos. É um homem que sofreu bastante. E ele diz: olha, eu entendi o segredo de tudo. É ser grato a Deus. Quando o apóstolo Paulo ele disse para darmos graças, obviamente ele não queria exigir de nós uma atitude sobre-humana, né? Eu creio lucidamente que na verdade o que ele esperava ali não era uma reação anestésica da alma diante dos sofrimentos, né? Um tipo de fé psicodélica que imunizasse a fé em relação à dor e ao sofrimento. Foi por isso que ele disse: em tudo dai graças, e não por tudo dai graças. Há uma grande diferença aqui nessas duas frases, de em tudo dar graças e por tudo dar graças. Dar graças por tudo seria exigir algo sobre-humano. E em sã consciência seria impossível fazer isso. Dar graças por tudo. Nós não damos graças pela morte precoce de um familiar, ou por uma tragédia aí que vitima uma criança, ou pelas catástrofes que acontecem mundo afora. Nós não damos graças pela corrupção, nós não damos graças pelo pecado, nós não damos graças pelas vicissitudes que esmagam os nossos sentimentos. Nós não temos essa capacidade, nós não somos capazes de agradecer por tudo. E louvado seja Deus por isso, né? Eu creio que Deus, Ele que nos fez, e Ele sabe que nós somos simplesmente humanos. Nós não temos essa capacidade sobrenatural ou super-humana de agradecer por tudo. Deus, o nosso autor, Deus, o nosso criador, Ele não exige de nós aquilo que Ele mesmo sabe que nós não somos capazes de fazer. Por isso, através do apóstolo Paulo, ele nos exortou dizendo: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E aqui há uma diferença. E a diferença não está apenas nas preposições, mas também na atitude. Essa é a principal diferença. Dar graças em tudo é reconhecer que, independente das circunstâncias, existe um propósito e haverá recursos. Independente das circunstâncias, existe um propósito. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que, independentemente da situação, independentemente da circunstância, o nosso Deus tem os recursos necessários para que possamos enfrentar. O meu Deus é um Deus de propósito
e não de circunstâncias. Nenhuma circunstância é capaz de impedir qualquer propósito de Deus, por menor que ele seja. Veja que a palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, capítulo 12, versículo 7, que até mesmo o cabelo das nossas cabeças estão contados. Estão contados. Dar graças em tudo não nos permite chorar, lamentar e sentir a dor. Dar graças por tudo roubaria de nós a sensibilidade de dizer que dói muito. Mas dar graças em tudo nos permite chorar, nos permite lamentar, nos permite sentir a dor sem anular a nossa fé. E muitas pessoas têm confundido isso, né? Têm confundido e pensam que são super homens, super mulheres. Não, meu querido, você tem o direito de chorar. Dar graças por tudo significa ter sempre um sorriso nos lábios e uma piada pronta para enfrentar as calamidades. Ninguém é assim. Dar graças em tudo permite o pranto à noite, na esperança de que a alegria virá pela manhã. Dar graças por tudo seria ignorar que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Dar graças por tudo significa que o tempo sempre seria o mesmo. Dar graças por tudo igualaria todas as circunstâncias, nivelando as reações e produzindo estabilidade incompatível com a natural anormalidade da vida. Dar graças em tudo, por sua vez, nos ensina que há diferença na vida, que existem diferenças na vida de passar ou não pelos vales, mas de como se passar, né? Nos ensina, dar graças em tudo, nos ensina que a diferença está em como nós vamos conseguir enfrentar esse vale na nossa vida. Dar graças em tudo nos permite conjugar o choro e a fé, o lamento e a esperança, crise e conforto, medo e paz, numa sintonia que não compromete nem desqualifica a nossa fé. Deus é perfeito. Eu li em um livro uma frase que dizia o seguinte: a gratidão é um atributo que transcende as circunstâncias. A gratidão é um atributo que transcende as circunstâncias. Sim, ela transcende, mas ela não anula. As circunstâncias não são anuladas pela gratidão. Elas continuam ali. Às vezes sombrias, dolorosas, cruéis e avassaladoras, mas ali. Mas a gratidão nos faz olhar além das circunstâncias. Ela nos faz enxergar além daquele cenário. A gratidão não é um anestésico para a alma, um entorpecente espiritual. A gratidão é olhar além da dor, é enxergar além daquela situação. Gratidão é sentir a perda, mas ver além da perda. Gratidão é passar pelo sofrimento, mas avistar além do sofrimento. Ser grato é saber compreender que o propósito de Deus vai se cumprir, mesmo que eu não entenda, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ser grato em tudo é saber que, sejam quais forem as circunstâncias, haverá ainda um motivo para continuar. Talvez você esteja desanimado. Não desanime, meu irmão. Não desanime. As circunstâncias podem mudar. As circunstâncias podem mudar, sim. Nós podemos também mudar a nossa atitude no meio delas. Se as circunstâncias não mudam, nós podemos mudar as nossas atitudes. E isso é ser grato em tudo. Esse é o segredo da gratidão. Eu ouvi uma vez o pastor falando sobre o testemunho de um jovem missionário. E ele foi para um local onde ali haviam canibais. E ele foi pego e o seu amigo, companheiro de missão, foi morto. E ele era o próximo a ser morto. E o chefe, então, daquela tribo, olhou para ele e mandou que o cozinheiro cortasse um pedaço da batata da perna dele para provar. E o cozinheiro foi com uma faca de pedra, amolando aquela faca, e cortou uma fatia grossa da batata da perna dele e levou para o chefe da tribo. O chefe colocou aquele pedaço de carne na boca, mastigou e logo cuspiu. Cuspiu e falou no dialeto deles que aquele jovem estava podre, que ele tinha que ser solto.
E aquele jovem então saiu correndo, e numa altura que ele já estava seguro, ele olhou para baixo para sua perna e olhou para cima e agradeceu a Deus, dizendo: muito obrigado, Senhor, por essa prótese que o Senhor me deu. É muito interessante que eu não sei se essa foi a atitude que ele teve quando ele perdeu a perna no acidente, mas foi a atitude dele de agradecer a Deus por aquela prótese que ele estava usando, porque se não fosse aquela perna de borracha, aquela prótese, provavelmente ele teria sido morto também. Então nós precisamos entender, meus queridos, que as circunstâncias podem ser adversas, mas o propósito de Deus continua firme e Deus quer que nós sejamos gratos. Eu quero então deixar aqui algumas aplicações. A primeira aplicação para a nossa vida desse texto é: em tudo dai graças. E esta é uma ordem. Aqui essa frase ela está no imperativo. E o apóstolo Paulo ele não está nos dando um conselho, não está dando uma opinião, nem está fazendo um pedido. Ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dando uma ordem à igreja. E quando nós encontramos uma ordem na Bíblia e não a cumprimos, nós estamos em pecado. Algo muito sério. E Deus está dizendo para você hoje: em tudo seja grato, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É uma ordem de Deus. Em tudo dai graças. É uma ordem. Nós devemos abandonar a murmuração, a cobiça, a inveja, a reclamação. Todos esses são pecados que vêm no oposto à gratidão. Em segundo lugar, dar graças em tudo e não por tudo. Somente os cristãos conseguem viver isso. Veja aí, 1 Tessalonicenses 5,18, a ordem do Senhor é: em tudo dai graças em Cristo Jesus para convosco. Para convosco. Veja, é uma ordem exclusiva para os cristãos. As outras pessoas não conseguem compreender. Como assim vocês agradecem a Deus em tudo? Não tem lógica para eles, mas para nós faz todo sentido, porque nós não estamos vivendo por vista e sim por fé. Isso significa que as circunstâncias podem ser as mais adversas, que nós vamos continuar crendo em Deus. É uma ordem e uma ordem para nós, sua igreja, seus filhos. Em terceiro lugar, a razão pela qual nós temos que dar graças é em tudo. Não porque entendemos, mas porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos que agradecer a Deus, porque ali existe a vontade particular de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos um coração agradecido pelo que Ele tem feito, mesmo quando nós não entendemos. Mesmo sem entender, nós devemos ser gratos a Deus, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Em quarto lugar, a gratidão deveria ser algo normal, mas não é. Esse sentimento de arrogância, de autonomia e independência tiram de nós o ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Por isso o versículo é uma ordem. Deus, sendo nosso Pai, Ele exige de nós um coração grato. Deus exige de nós que nós sejamos gratos. Muitas vezes pensamos que é obrigação de Deus nos dar boas coisas. E não me espanto, pois existem aí várias correntes teológicas que ensinam as pessoas a determinarem, a exigirem, a reivindicarem. E se pensam assim, como é que vão conseguir ser gratos a Deus? Nós precisamos aprender que Deus exige de nós um coração grato. Deus está dizendo aqui: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Em quinto e último lugar, o versículo nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E é somente mediante Jesus Cristo que nós vamos conseguir viver uma vida de gratidão a Deus. Cristo é o nosso exemplo maior. Nós precisamos olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Somente em Cristo Jesus nós vamos conseguir viver essa gratidão. Qual é a conclusão de tudo isso? Que eu só posso viver uma vida de gratidão em Cristo Jesus, porque Ele é a prova real e viva de que Deus é bom,
de que Deus é justo, de que Deus é maravilhoso e que Ele me ama. Cristo é a prova real de tudo isso. Tudo se resume no maior testemunho de amor, no maior ato de gratidão. O Pai entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim. Ingrato que sou, inconsistente que sou. Deus ali estava dando uma prova irrefutável do seu amor e do porquê eu devo em tudo dar graças. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando com a igreja em Romanos, ele diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais essas outras coisas não nos dará. Deus deu o seu melhor por nós, uma prova, um presente, uma prova de amor completa, um presente perfeito. Nós só conseguiremos ser gratos a Deus se formos através de Cristo. Se estivermos em Cristo, precisamos estar em Cristo Jesus. E o texto então nos diz, veja aí, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que você seja grato, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome de Jesus.